Quais são as pautas prioritárias de hoje? Ah, eleição. Mas é... Cara, liberdade. Vamos falar, liberdade de imprensa, de expressão. O que vocês acham do TSE ter dado um golpe na democracia? Cara, pô, o que eu acho? Peraí, Eles estão fazendo o que o nosso sistema judiciário faz. Não, eu recebi essa semana, né, a intimação da Janja, me acusando... Eu comentei isso lá com vocês aquele dia, Acho com o que Negão? sim, acho que eu não tinha recebido o processo, não lembro. Não lembro tanto assim, eu não. recebi um processo protocolado pela Gleisi Hoffmann, me acusando de espalhar fake news ou inverdades sobre a Janja, porque eu falei que ela abraçava artistas maconhistas. E ela tava lá com o Pablo Vittar. E o Pablo Vittar já tweetou, já falou de um monte de vezes, né? Já deve entender que... Não, isso não me incomoda. Que foi uma maconha. E aí foi uma constatação, foi uma observação que eu fiz. E eles protocolaram, falando que eu estava disseminando fake news e estava prejudicando a campanha eleitoral do Lula. Olha onde eles vão longe. Por eu ter falado que o Pablo Vittar foi uma maconha. Olha que coisa doida. Não, agora não pode prejudicar mais a campanha do Lula. Ou seja, ele tem uma campanha e você não pode agir contra a campanha dele. A democracia já morreu já. Por isso que eu falo que deu um golpe, entendeu? Isso aí, ó... o seu exemplo é o exemplo de uma democracia falida, onde o judiciário não tem mais imparcialidade nenhuma, virou ator político e está usando o poder do Estado para calar os inimigos políticos do candidato que eles têm preferência. Não, a democracia nasceu já para ser falida. O Monark daria um belo conservador. Ele só precisa aceitar. Ele daria uma se entrega, Monark. Se entrega, se abre pra gente, Monark. Se entrega pro conservadorismo. Lá você tem os melhores autores, as melhores referências, as melhores obras. Mas Mas a democracia... Eu gosto do conservadorismo como ideia. Não quer dizer... Só não sou porque eu gosto de coisas... Eu gosto de algumas coisas do progressismo também. Mas a premissa de que a democracia é a voz do povo é uma baita de uma mentira, né? Porque é aquela história também que o Olavo fala, que ela é a ditadura da minoria. Então, se 51% da população decidir que tal medida vai ser estipulada, você tem que respeitar. Então, é aquela história de eu resolver fazer homeschooling com a minha filha, eu não posso, porque 51% dos filhos da mãe que estão lá, e é outro motivo pelo qual a democracia não funciona, porque quem está lá não necessariamente foi eleito pelo povo, né? Tem toda aquela história de coligação... Não, do Fraude também, mas do quociente eleitoral. Do quociente eleitoral. E posso embalar nessa daí? Posso entrar no seu vácuo? Não, isso é... expressão comum. Existe a nossa democracia, existe um sistema, né? Teoricamente, teoricamente não, pela Constituição você tem 70 votos aqui em São Paulo, 70 cadeiras, 70 deputados federais. Deveria, se você fosse levar em consideração a população do estado de São Paulo, que dá 50 milhões, é o maior colégio eleitoral que tem no Brasil, deveria dar, pelo menos, regra de 3 básica, umas 125, 130, talvez até um pouco mais, cadeiras. A gente teve uma votação expressiva de paulistas em deputados conservadores. O PL fez 19 deputados, só o PL. 19 deputados federais nessa eleição. Se você tivesse a possibilidade de fazer mais, isso influencia toda a pauta e toda a dinâmica da Câmara Federal, né? Então, perceba como isso já está errado. Você tem mais representação de estados, somando, né, até por conta do número de estados, Norte e Nordeste, que você tem lá 9 cadeiras de deputados federais, e pega a votação desses deputados federais. Às vezes 30 mil votos, às vezes 20 mil votos, e a pessoa entra, às vezes menos até, e a pessoa entra na Câmara Federal. Uhum. Então, é muito ruim isso. E olha como é injusto. Depois você entra no Senado e você vê também que foram criados estados na região Nordeste, na região Norte, para tentar também criar mais cadeiras para o Senado. E depois você vai atrás de uma ditadura da toga, que está acontecendo agora, que ainda joga de escanteio todo mundo que foi eleito pelo voto. Não estou nem entrando aqui no mérito do quociente eleitoral, que é já um absurdo, porque você leva um monte de gente sem representação para cima. Daí você tem o judiciário. Então, parece que é um teatro, né, feito para trouxa, para a gente acreditar. Parece são as regras do jogo? São as regras do jogo. Dá para mudar? Dá. Mas isso é virtualmente impossível. É um debate mais teórico e acadêmico do que prático. Né? Teria que chegar uma pessoa lá e refazer uma Constituição. O Luiz Felipe Elias de Bragança fez. Mas não é um troço que não vai passar nunca, porque ele não está do lado das pessoas do Congresso, né? Ele está pedindo ali menos Estado, ele está pedindo uma forma
É porque a democracia, por si só, já é um conceito... Aquela história, né? Se fosse bom, não começava com demo. Mas ela já é parte da premissa aristotélica de que ela seria uma república corrompida. Né? E aí, segundo Aristóteles, seriam 3 formas de governo, que seria a monarquia, quando ela se corrompe, vira uma tirania. A aristocracia, que corrompida vira uma oligarquia. E a república, né, uma politeia, que corrompida vira uma democracia. Esse conceito de democracia que a gente tem hoje é completamente... Ele já nasceu ruim. Tanto que você tem a república... Como é? Na Coreia do Norte. O partido democrático. Você pode ver os partidos comunistas, todos têm um democrático no meio do nome. Você pega a Constituição americana, você não vê a palavra democracia em nenhum lugar, é sempre república. A democracia é zoada por si só, o conceito dela básico é zoado. Tanto que, tecnicamente, nos Estados Unidos não é uma democracia. Porque não é da maioria. Isso. A regra lá é do colégio eleitoral. Sim. Tanto que o Trump ganhou com menos votos. Exatamente. Exato. Se fosse uma democracia, Trump estaria eleito. Não. Eu digo contra a Hillary. A Hillary teve, sim, né? Sim. Se você fizer a soma dos votos populares, é que você elege por colégio eleitoral. Exatamente. Daí ele teve a soma dos delegados maior e levou. Isso. Mas ela teve mais votos em números. Eu não lembro quanto agora, mas essa é a regra. Mas não foi a mesma coisa do aqui sistema também? do colégio eleitoral. Também, né? No caso da Organização dos Estados Unidos, faz por uma questão de relevância dos estados. Até para você poder dialogar com o Congresso, para poder dialogar com a Câmara, com o Senado. Mas como é decidida essa relevância? E que eu acho que faz sentido. Os pais fundadores decidiram isso, e isso foi objeto de aceitação por todos. Né? É Constituição lá. Entendi, e acabou. Entendi. O ruim disso é que acaba que a vontade da maioria não é realmente Não, mas mesmo assim, você acha que, por exemplo, São Paulo é o estado que mais recolhe impostos federais em todos os âmbitos. Você acha que a gente não deveria ter mais representatividade do que um estado que não recolhe nada? Eu acho que não tem a ver com quantidade de imposto que é recolhido. Dá um exemplo eu acho que bem tem a ver mais... esse meu exemplo, mas... Não, basta olhar pelo... Não, é que na verdade o ponto aqui de São Paulo é a subrepresentação não é pelo que a gente produz. É pelo número de eleitores. Isso, é o peso do voto. Acho que são 50 milhões de eleitores para 200 milhões de brasileiros. Também, era para ter um quarto da Câmara. Faz sentido. Isso. É isso. Exatamente. Mas o problema disso é que aí você fica com um estado controlando o Estado Nacional, um estado regional controlando o Estado Nacional, né? Se isso acontecer. Acho que é isso que eles tentam evitar, talvez, né? Só que já, com base nesse princípio, todo o nosso sistema foi centralizado em Brasília. Os Estados-membros não têm autonomia de fato. Né? Então, você vê, existe alguma relevância de deputado estadual? O que eles votam? Eles votam legislação penal e processual penal, que nem nos Estados Unidos? Eles votam coisa da cidade, né? O legislador estadual... Que matéria que ele vota que é relevante para sua vida? É o vereador do estado, né? Seguindo a linha da Anitta, tipo deputado municipal. No fundo, é óbvio que eu tenho que eleger pessoas de uma vertente conservadora, mas, assim, no fundo, não tem muita relevância o que eles aprovam lá. Sim, é verdade. Porque o Estado não tem muita autonomia. Então, eles vão aprovar legislação previdenciária de servidores públicos estaduais. Eles vão... Só em casos mais extremos, tipo assim, pandemia com o Dória, entendeu? E daí entra alguma pauta nesse sentido, mas assim... Mas é muito pontual, no dia a assim, dia, não faz realmente. E não tem muita relevância, porque a matéria toda está centralizada na Constituição, na legislação federal. Sim. A gente não tem o que tem nos Estados Unidos, né? Que cada estado decide em matérias importantes da sociedade e o Estado Federal só em algumas coisinhas ele mexe, né? Que é tudo totalmente oposto. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.